Hino do Silêncio, 464, 464. Dois pulsos precedem o início.
Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto a Deus no nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Podemos chamar um hino? 353. 3, 5, 3. 3, 4, 3. É 3, 4, 3. Deus que abençoe. 343. Outro hino. 9,5. Número 96. Amém.
Irmãos, os irmãos me dão licença. Pode chamar. 314. 314. 314. Queridos irmãos, agora vamos juntos orar a Deus. E nesta oração que o Senhor dará, vamos apresentar a Deus muitos pedidos de orações que chegaram a nós. Muita irmandade que pede oração por enfermidade, também crianças enfermas. Muitos pedem orações pelas causas que têm, coisas que esperam uma solução já por algum tempo, um tempo curto ou um tempo tão longo, mas creem e pedem também as nossas orações. Temos também para lembrar nesta oração, temos apresentado os médicos, as administrações dos hospitais, os governos, todos os que trabalham na área médica. Irmãos, é uma dedicação muito grande, é umas pessoas que estão na frente de uma situação de alto risco, mas Deus tem ajudado e guardado, mas temos esquecido de falar dos nossos irmãos policiais, esses que atendem às ocorrências, às situações danosas que tem por aí, eles estão também numa linha de frente e até com muita razão lembraram de pedir as nossas orações. Quem orar, por favor, não só nesta aqui, nas nossas orações, todos os que estão militando, irmãos, na frente desta epidemia,
correndo risco muito sério, mas não se negando ao dever de socorrer. Então, pedimos a Deus pelos policiais e também pelas famílias enlutadas, a pedido de orações também daqueles que passam por tribulações, os que pedem por viagem, acidentados, pessoas de família, da família nossa, e também testemunhados desta graça que pede as nossas orações. Temos também alguns pedidos separados aqui para levar diante de Deus. É claro que Deus conhece quem está pedindo. Fosse ver, não há necessidade de pedir. Mas, irmão, que é um conforto para a alma que está em dificuldade e vê que foi lembrado num culto como este, irmão, é um conforto muito grande. A pessoa se sente amparada, lembrada. Aquilo traz um conforto e uma benção muito grande para a alma, dizer, meus irmãos estão orando por mim, a igreja está orando por mim. Pode ver, irmão, o irmão, por mais forte que o irmão esteja, mas quando alguém diz, esta noite eu levantei para orar para você, não é um conforto? Imagina quem está em dificuldade, imagine quem está no hospital, imagine quem está às vezes desenganado, imagine a família, a aflição que está. Não custa, neste momento, nós falarmos aqui a necessidade. Não custa. Atrapalha o que o nosso culto? Nada. Nada. Então, veja os irmãos, quando Pedro estava preso, os irmãos reunidos faziam contínua oração a Deus por ele. E o Senhor ouviu a oração e Pedro foi liberto da cadeia. A oração e a sentença era de morte já para o outro dia, mas a oração chegou primeiro. Glória a Deus. Temos aqui o caso da irmã Rosa, uma irmã que roga das nossas orações a favor do seu filho, que se encontra internado com depressão. A família está em grande aflição. Vamos pedir a Deus. Este aqui é um jovem, dá um glória a Deus aí que a depressão pode ir embora agora. Glória a Deus. Pedido de oração para uma família enlutada. E tem um aqui que está há 25 anos, foi alvejado numa discussão de trânsito, pessoa que numa discussão de trânsito sofreu por um acidente, talvez de arma. Outro que temos aqui, a irmã Bruna da cidade de Peruíbe, roga das nossas orações. Essa irmã encontra-se em depressão, acamada, sem forças de fazer os serviços domésticos. Oremos por ela. Também, olha que pedido que está aqui, de um menininho que chama-se Davi. Então, esse menino é ali da cidade de Guarulhos, ele tem 4 anos. Tem um tumor no cérebro. Passou por 7 cirurgias. Vai passar uma agora, dia 20/5, de alto risco. E a família pede oração por ele. Pedimos a Deus por essa necessidade. Quanto conforta um pai, uma mãe, uma avó, saber que o seu filhinho vai ser apresentado em santa oração. E que este poder Deus tem de operar. Ainda até agora estava falando com um irmão. Ontem pedimos oração por uma menina de 12 anos, que ela está em Campinas. E o Senhor certamente, por a mandada, apresentou também nas suas orações. Imaginemos isto aqui. Daqui a uns anos, esse Davizinho aqui, que Deus pode fazer a obra com ele, aparecer num culto, numa igreja e dizer, eu sou aquele menino. Vocês lembram do meu pedido de oração?
Deus me libertou. A menininha de Campina, Deus não pode fazer isso. E daqui a uns tempos, quando retomar os cultos, ela dizer: eu sou a menina. Glória ao nome santo do Senhor. Como aquele menino que Eliseu deu vida ao filho da sunamita, o rei queria saber a história e o acontecimento, e Geazi estava lá, e o rei pediu para contar. Conta-me os feitos e os milagres que Deus fez com Eliseu o profeta. E Geazi passou a contar. De repente bate na porta da casa. Alguém está batendo, vai ver quem é. Alguém saiu e disse: sabe quem é, rei? É a sunamita. Esta mulher que Deus fez um milagre com ela está aí na porta. E sabe quem está com ela? O menino que foi ressuscitado. Não é isso? Glória a Deus. Irmão, Senhor tem milagre, Senhor tem obra. Creiamos na nossa oração. Creiamos na nossa oração. E Deus há de fazer obra acima daquilo que pedimos ou pensamos. A quem o Senhor der oração, peça a Deus a palavra e a benção sobre a obra de Deus, sobre todo o mundo. Muitos que estão ouvindo este santo culto, ainda é as primeiras vezes, mas não vai ser as últimas vezes. É a primeira vez que você ouve, ou as primeiras. Daqui para frente você não sai mais de Deus. Andou sozinho, enquanto não conhecia Deus, mas daqui para frente o Senhor será, e Cristo o teu companheiro. Agora vamos juntos orar a Deus. O Senhor dará oração a um dos servos. O irmão Nogueira virá fazer a oração. Juntos oremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso eterno Deus, nosso Pai Celestial. Glória a Jesus. Em nome do Senhor Jesus, teu Santo Filho, nosso Senhor, nos encontramos diante da Tua presença, agradecendo a Ti, ó Deus, pela grande misericórdia, pelo grande amor que tivesses com todos nós, que no caminho desta terra, desta vida, nos encontrastes, e aos poucos, Pai Santo, tens derramado entendimento e um sentimento espiritual muito grande de amor por esta obra tão santa e bendita. Graças damos ao Senhor, Jesus. Pai, diante de tanta tristeza na terra, diante de tanta coisa que está acontecendo, o Senhor, por misericórdia, tomou providências a respeito de todo o teu povo, daqueles que te amam, daqueles que, Senhor, que te buscam de todo o coração e de toda a alma, neste santo culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus, onde cada casa é uma casa de oração, cada lugar onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está os abençoando e os guardando na sua presença. Pai Santo de misericórdia, graças damos ao Senhor, Pai, por esta feliz oportunidade de prostrarmos diante da tua presença. Pedimos a tua benção, pedimos, Senhor, a tua grande misericórdia em favor desses pedidos de oração, daquela criança e de todos os outros pedidos que foram apresentados aqui. O pequeno Davi, Senhor, conforme o Senhor deu ao teu servo a esperança, a confiança e a fé de que um dia possamos vê-lo, Senhor, junto a nós, a tua casa, glorificando e bendizendo o teu santo nome. Abençoa-nos nesta noite, Senhor, na santa comunhão, que todos
todas as palavras que deres ao teu servo. Glória ao teu nome, venha do reino da tua santidade eterna. E todos aqueles que agora ajoelhados estão na sua casa, num aposento, lá, Senhor, numa clínica de dependente químico, ou quem sabe na sua própria residência, Senhor, ou num campo, ou num carro, Pai Santo, lembra-te do que está escrito na tua palavra, Senhor, onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, estarias entre eles os abençoando. Guarda-nos desta tarde e dessa noite, Senhor, manda-nos os conselhos da tua palavra, abre a nossa mente, Pai, e dá-nos o entendimento e a força necessária para te servir de todo o coração e de toda a alma. Pai Santo, derrama sobre a face da terra uma nuvem de esperança, de confiança e de fé, que o Senhor virá, Senhor virá e não tardará. Nós cremos, Senhor, nós cremos que o Senhor virá e não tardará. Pai Santo, todas essas bênçãos te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, bendito e eterno. Amém. Glória ao Cordeiro de Deus. Bendito é o Senhor. Deus seja louvado. Queridos irmãos, se algum dos servos de Deus tem algum conselho, irmão Hélio, algum aviso à nossa irmandade, Deus te dá. Irmão Laércio, algum conselho à irmandade, os demais servos que aí estão. Glória a Jesus. Os irmãos, alguém tem, por favor, aí o estatuto? Se tiver o estatuto, por favor. Gostaria de passar para a Irmandade e para todo este santo povo que ouve este culto que Deus prepara. Queridos irmãos, o Senhor tem abençoado esta obra pelos longos anos que o Senhor preparou de ter as primeiras conversões aqui no Brasil, no ano de 1910. E assim, queridos irmãos, a Congregação Cristã no Brasil, ela é voltada unicamente para pregar o Evangelho, a salvação que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Congregação, diz até aqui no nosso estatuto, ela é voltada à pregação do Evangelho. Não é voltada a bens terrenos, porque a graça que Jesus Cristo trouxe foi Ele mesmo. Ele é a graça, Ele é a salvação, e Ele não trouxe o mundo, ou não veio ao mundo, para distribuir bens terrenos. Veio trazer Ele, dando-se no madeiro da cruz, ou doando-se, ou foi oferecido em sacrifício, dando o seu corpo, a sua vida e derramando o seu sangue.
Então, entendemos, irmãos, isto, e assim pregamos, e assim anunciamos o que Deus revelou, a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que, irmão, dado o crescimento da obra de Deus e a grande quantidade de irmandade que se achegaram e vieram, se converteram espontaneamente, com o único intuito de salvação. E assim, esta obra foi crescendo aos poucos, e nós já estamos com 110 anos. Louvado seja Deus. E também um ministério bastante grande, tanto de anciãos como diáconos e cooperadores, e todos aqui trabalham, irmão, com o intuito não de cargo. Ninguém venha, irmão, a servir a Deus para ter um cargo, que sempre houve aqueles que desejam ter cargo na obra, ter um ministério, uma posição perante a Irmandade, sabendo que também aquele que Deus coloca para trabalhar na sua obra, ele não vem para receber louvores ou para desfrutar de um status. Ele vem com aquela fala que Cristo disse, ou que o Espírito Santo disse, nos dias que converteu Paulo, disse: vai lá na rua direita onde está um varão chamado Saulo, ora sobre ele, e ele será meu servo. E disse ainda a profecia do Espírito Santo, e ele saberá quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo foi chamado para sofrer. Pedro também testifica, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, participante na glória, ou melhor, participante no sofrimento e na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação de cada alma está na sua dedicação, no seu coração, na crença que ele tem em Deus, de uma consciência pura, servindo a Deus para poder alcançar de Deus a vida eterna. Que ninguém sirva a Deus para agradar o pai ou a mãe, ou o parente, ou até mesmo para amanhã depois ser chamado para ter um cargo na igreja. Não precisa ter cargo. O que precisa ter é amizade com Deus. O que precisa ter é ter no coração e sentir direito de vida eterna. Paulo, mesmo que o Senhor lhe disse: eu lhe mostrarei quanto deva sofrer pelo meu nome, ele mesmo dizia: ai de mim, se eu não falar deste evangelho que ele me ensinou. Ai de mim. Ele dizia isto com toda alegria. Tanto é que o apóstolo não contou maravilha nenhuma dele. O que ele contou foi o sofrimento. Quando ele foi falar alguma coisa de que Deus fez a ele se escondeu atrás da colocação das suas palavras, dizendo: conheço um homem, se no corpo não sei, ou se fora do corpo não sei, é Deus que sabe. E era ele, conheço um homem, se fora do corpo não sei, ou no corpo não sei, é Deus que sabe.
e que esse homem, que era ele, foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, que não era lícito ao homem saber. Mas este homem, para que não se gloriasse das suas maravilhas e das suas visões, Deus lhe pôs um espinho na carne, pelo que pedindo, passa de mim, este espinho lhe foi dito, a minha graça te basta. Entendeu o que é ser crente? Entendeu o que é ser fiel a Deus? Sofra, padeça, o prêmio é grande, é enorme, é eterno, é para poucos. Mas o prêmio não está colocado no começo da carreira, está no fim da carreira. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. O prêmio está no final, não está no começo. Se todos que batizassem, e se todos que viessem, e se todos que frequentassem, estariam salvos, irmão, faltaria espaço nas igrejas para compor ou para acomodar a todos. Mas o que acontece? Pelas provas que vêm, um para. Pela prova que vem, outro desanima. Outro por alguma oferta, outro vai atrás. Deixam o que é mais precioso, a vida. O que é mais precioso é a vida, vida eterna. Esta vida aqui, Cristo disse muitas vezes nos seus discursos e nas suas explicações. Esta vida é pequena e passageira. Esta vida é como uma fumaça que aparece e já desvanece. A vida do homem é como uma planta, a sua glória como a flor da planta. Cortou a planta, murcha a flor, acabou o homem. E ensinou a humanidade, trazendo uma esperança. Uma esperança. Então, queridos irmãos e ouvintes, novos na graça, e quem está servindo a Deus, sirva a Deus, ame a Deus pela nossa salvação, pela tua salvação. Não sirva a Deus pelo cargo e nem pelo ministério que o irmão tem. Seja fiel e grato a Deus e devedor a Deus de Deus ter nos chamado na graça. Na parábola que ele falou dos dois devedores, havia um que devia 500 e havia outro que devia 50. E perdoou os dois. Ele disse, quem ele amou mais? O que perdoou pouco ou muito? Disse, aquele que perdoou muito. Então o Senhor disse assim, quer dizer, as nossas dívidas, ele queria dizer, a tua dívida, o nosso pecado, era impagável. Ele perdoou o que devia muito e o abençoou. E também perdoa o que deve pouco. Como ele falou na parábola da mulher perante Simão o fariseu. Tem uma história, ou melhor, tem uma coisa para te contar, Simão. Um devia tanto dinheiro, outro menos. E ele disse, quem que você acha que ele perdoou? E você acha quem mais ele amou? Aquele que devia muito. Assim disse para Simão, eu tive aqui na tua casa. Você não me deu água para lavar os pés. Não me osculou. Não também, outros detalhes que ele falou, mas esta mulher pecadora, desde a hora que eu aqui entrei, ela não cessa de chorar em cima dos meus pés, e enxugar com os seus cabelos.
Digo também, Simão, você falou que se eu fosse profeta, eu entenderia que essa mulher é pecadora. Mas disse o Senhor, eu sei da tua falha, eu sei da dela, e digo que os muitos pecados dela serão perdoados. Alguém que está tão longe da graça, venha! Está enfiado numa vida difícil que não convém expressar o que realmente acontece, mas cada um sabe o que se passou, o que se passa e o que fez. Levanta-te do lugar que está e Cristo te esclarecerá. A palavra fala, levanta tu que está de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, queridos irmãos, a salvação, o que a congregação, nós aqui, por graça de Deus, o Senhor tem dado ensinamento e luz, não só para nós, desses dias presentes. Esta obra já vem brilhando há 100 anos, há 110 anos. Passou pelos púlpitos da igreja homens simples, homens do trabalho pesado, homens de mão de trabalhos fortes, mas que não negaram o Senhor. Homens que trabalhavam na enxada para ganhar um dinheiro, para depois ir pregar o Evangelho e também fazer batismo. Homens que sofreram dificuldade nas suas cidades, mas de lá não se mudaram, porque ali tinha um rebanho de algumas almas, que se ele saísse, talvez algum desanimasse. Com amor pregou, com amor ensinou, com amor sofreu. Então a obra cresceu em cima de um amor, em cima de uma dedicação. Hoje vemos uma multidão enorme que servem a Deus. Irmão, por que se servem a Deus? Porque entre um crente, entre um irmão e outro, como se assentasse tijolo. Entre um tijolo e outro, precisa reboque e cimento. Entre um irmão e outro foi colocado amor na tua evangelização. Amor no conselho que recebeu, amor no conselho que deu, amor na graça que recebeu, amor para agradar e servir a Deus. A obra está estruturada, tudo se constrói com amor. Ai de nós, ouçam bem isso, se aqui corresse dinheiro, ela tinha desmanchado, mas amor não. Amor constrói, amor perdoa, amor salva, amor constrói firma, amor junta a família, amor salva a alma, amor. Cristo mostrou na cruz para o pecador, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino, o amor saiu da sua boca. Hoje estará comigo no paraíso. Alguém que erra, alguém que... Irmão, tem momentos difíceis na vida. Nós, como servos de Deus, nunca pôr alguém para fora. Salvação, nós também precisamos dela. E não somos arbitrários de dizer, você não pode estar mais aqui. Servos de Deus, que atendem os cultos e que atendem a obra de Deus, apacentem com amor, apacentem com caridade. É claro que temos erro, é claro que somos fracos, somos humanos. Mas um servo de Deus, qual é o papel dele? Diante de um povo. Esse errou, aquele tem um defeito, aquele tem uma falha, aquele deixou um pouco, aquele enfraqueceu.
Qual é o dever de um servo? Por que você não está congregando? Por isso, vem congregar, rapaz. Irmão, por que você não... Ah, minha filha, larga disso, vem congregar. Mas não, fica aqui. Não vai embora, não. Fica aqui. Fica catando aqui. Deus vai te dar comida. Vem rabiscar a tua espiga nos campos de Boaz. Glória a Deus. Não vai embora. Fica aqui. Deus também te ama. Vai a Deus, Ele é o Pai da misericórdia, e ninguém pode dizer que Ele está condenado, que Ele está salvo. Quem sabe isso é Deus. Só Deus sabe. Nunca aponta o dedo para alguém dizendo ou condenando, ou apontando uma falha. Nosso dever como servo. Você tem uma falha? Vem aqui comigo. Congrega comigo. Você tem alguma coisa também? Vem aqui comigo. Não deixa de congregar, fica aqui. O dever do servo é pegar todas as ovelhas. Pastor, não larga a machucada para trás. Não larga a ferida para trás. Não larga a fraca para trás. E vai levando tudo. Um pastor pega todos e vai levando. E quando nós chegarmos na porta do céu, vamos dizer: Senhor, Tu me deste um cargo, eu trabalhei na Tua obra, eu não larguei ninguém para trás. Aquele era ferido e eu trouxe ele. Aquele quebrou a perna, mas eu carreguei. O outro também não tem um juízo tão perfeito, mas o outro carregamos, trouxemos aqui. E agora? Estão todos aqui. Como é? Você trouxe todos? Trouxe. Escolhe o que é teu. Vê o que você quer salvar, está tudo aí. Eu não larguei ninguém. Faça isso, cooperador. Faça isso, ancião. Não larga ninguém pelas estradas. Mas quando chegar diante de Deus, Ele olha e diz: bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Essa é a obra, sem interesse de sapato, sem interesse de terno, sem interesse de dinheiro, sem interesse de amizade. Lute só por esta coisa: salvação, vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, agora vamos aguardar que por um dos servos que aqui estão e que o Senhor tenha apontado a palavra, venha ler para a nossa irmandade. Glória a Deus. Servos de Deus, irmão Hélio, venha servir a Deus, venha. Irmão Laércio, Deus te dá o conselho da palavra, venha servir. Deus te põe avante, venha. O irmão lá da freguesia, irmão Nogueira, outros anciãos que aí estão, passaram. Senhor, põe avante. E é o Senhor. Irmãos, palavra. Queridos irmãos,
Senhor, traz avante para lermos juntos a palavra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos. Marcos, no capítulo 16, onde fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciando a leitura no primeiro verso. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Então, entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca. Ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhe: não vos assustei. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recolhido no céu, e assentou-se à direita de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Esta passagem, a nossa irmandade, conhecem que se Deus, depois da morte do Senhor Jesus, haveria de acontecer o que ele mesmo disse: Filho do homem irá à sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitará. Era sabido por eles que isso haveria de acontecer. Porém, muitos ainda, ou alguns, não tinham entendimento para compreender que esta obra era necessária acontecer. Alguns, até pelo cuidado e pelo zelo com o Senhor, dizia, Pedro mesmo disse, de modo nenhum isso vai te acontecer. Eu estou pronto para ir contigo até a morte, eu te defendo, eu defendo a tua pessoa. Mas o Senhor mesmo disse, Pedro, você não entende quais são as coisas de Deus, só entende as dos homens. Dizendo para ele, você, Pedro, quer guardar a mim, mas não sabe que eu vim para morrer. Dizendo com isso, se eu não morrer, eu não ressuscito. E se eu não morrer, e depois eu ressuscitando, aí eu dou vida para a minha igreja. E de fato era isso. Mas Pedro entendia que precisava guardar a vida que o Senhor tinha. E o Senhor não tinha esta vida por preciosa. O que ele tinha por preciosa era cumprir a vontade do Pai. Ir à morte e depois sair dela. Então, irmão, o Senhor foi crucificado, morreu, foi sepultado. Os discípulos sentiram muito. O Senhor mesmo tentou os consolar. Não se turbe o vosso coração. Um pouco vocês estão comigo, mas de a pouco eu já não estou mais. Eu vou para o meu Pai. Outra hora ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Não podem ir agora, mas vai chegar o dia de ir. Meu irmão, nós não podemos ir, Pedro não foi aquele dia, mas chega a hora de ir, vai chegar a hora de encontrar, vai chegar a hora de estar novamente com o Senhor. Os seus discípulos e nós que os servimos, certamente chegaremos junto, num só cortejo, os da sepultura e os da terra, encontraremos com o Senhor nos ares, para estar sempre com Ele e eternamente. Então, ele havia de morrer para dar vida à igreja. E quando ele ressuscitou, irmão, a alegria foi muito grande. Mas ainda logo que saiu a fala ou a notícia de que ele havia ressuscitado, alguém não cria, porque algum viu ele morrer. Agora falar que ele está vivo, nunca tinham visto. Uma obra dessa grandeza, o mundo não conhecia. Nunca, na vida humana, alguém foi à sepultura e saiu dela para nunca mais morrer. Nunca. O único, não existe na história da humanidade. Só ele foi a morte. Venceu a morte no campo das trevas. Venceu a morte
na sepultura, aonde segurava todos. Lá ele foi e se levantou. Ao terceiro dia, que ele pediu ao Pai: Pai, livra-me desta hora. E o Senhor o livrou. Não livrou da morte, mas o livrou da sepultura, ressuscitando-o. É exatamente o que vai acontecer com nós também. Nós não estamos livres da sepultura, mas estamos livres de ficar na sepultura. Dela sairemos. Essa é a salvação. Essa é a obra de Cristo. Dar vida à humanidade. Em Adão perdeu a semelhança de Deus. E é a eternidade, ser eterno. Continuou com a imagem, mas a semelhança de Deus ele perdeu. Perdendo, estamos aqui na semelhança, mas aí, ou melhor, estamos aqui na imagem. A semelhança de Deus, quem está trazendo ela para nós é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa crê na palavra, ele tem vida. Por isso que a palavra fala aqui, tão facinho de entender. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, este será salvo. E quem não crê, já está condenado. A coisa é tão, irmão, parece forte a colocação da palavra. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Por que ele será salvo? Porque ele creu em Cristo, que Cristo tem a ressurreição para lhe dar. Se ele não crê em Cristo, ele fica na morte. Por isso que da palavra diz, aquele que crer e for batizado, será salvo. E o que não crer, está condenado. Por que não creu? Sim, é um direito que ele tem de crer e não crer. Mas se ele não crer, ele ficou na região da morte. Ele ficou na morte. Ele não pegou com ele o direito de ressurreição. Cristo é para o mundo ressurreição e vida eterna. Então todo aquele que crer será salvo. E quem não crê já está condenado. Condenado porque preferiu ficar nas obras do homem, preferiu ficar nas obras desta vida e nos prazeres terrenos, e não rejeitou a vida terrena para pedir a outra vida que é eterna. Jesus Cristo diz, quem amar esta vida, perde aquela, mas quem perde essa, ganha aquela. Então a palavra que o Senhor traz nesta noite, irmão, é muito simples de entender. Muito alguém diz, a Bíblia é difícil de entender. Não, a Bíblia é as palavras mais fáceis. A Bíblia, as suas palavras, é as mais, como é que podíamos dizer, as mais práticas, para qualquer pessoa entender. Ela não é colocada com palavras difíceis e que precisa toda hora buscar um dicionário. Fala aqui numa simplicidade. Por que fala na simplicidade? Porque ela toca na alma da pessoa e a pessoa entende. Isto aqui é para o doutor, é para a ponta e é para o rodapé. Todos a entendem. Bendito o nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, o Senhor deu este mandamento, ide por todo o mundo. Nesses cultos que Deus está dando agora, em online, irmão,
Nós não estamos indo, mas a palavra está indo. Nós não estamos de casa em casa evangelizando. Hoje a palavra entrou na casa. Ainda vimos hoje uma pequena ilustração de algumas criancinhas na reunião de jovens, os menininhos com um pauzinho assim como se fosse um violino, o outro cantando na frente, o outro com alguns pauzinhos na mão. Que é aquilo? A palavra chegou nos lugares mais humildes, mais pobres, mais difíceis, aonde não chegava, chegou. Ide, ide. E hoje podemos dizer e até pronunciar: a palavra está indo. A palavra está indo aonde você está. A palavra está indo. Você tem um nome no livro da vida. Onde você está? Você se escondeu de Deus, venha que Deus tem morada para você, no reino da sua glória. Quanto vai te custar? Nada. O batismo é de graça, tudo é de graça, a salvação é de graça. Mas quanto tem que pagar para entrar nessa igreja? Nada, nada, nada e nada. Se você quiser contribuir, você contribui. Mas se você não quer, não largue de congregar. Como o Senhor já deu ainda hoje, aqui não fala em dinheiro. Nenhum servo de Deus aqui é assalariado. Nós temos irmãos que é médico, advogados, promotores, diretores, executivo, alto nível, nas Forças Armadas, em todo lugar nós temos irmandade. Quanto ganha cada um? Nada. Dinheiro? Não. Nós não trabalhamos pelo pão que perece. O pão que perece é esse aqui, ó. Hoje tem, amanhã não tem. Hoje compra, amanhã não compra. Se você não tem dinheiro, você não compra. Então, às vezes, você tem dinheiro, também não compra, porque não tem a mercadoria. Nós não trabalhamos pelo pão que perece, nós trabalhamos pelo pão que permanece. Vida eterna. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, estando com ele: tem uma comida para comer que vocês não conhecem. Você quer conhecer essa comida? Jesus Cristo disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E a comida que eu quero falar é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Se alimenta, irmão, da tua obediência. Se alimenta, irmão, da tua dedicação. Se alimenta da presença de Deus que te visita. Alimentemo-nos do que é do céu. O que é da terra fica tudo aqui. O que o homem leva? O que ele tem no coração. Paletó fica, camisa fica, gravata fica, conta bancária fica, cargo fica. Só leva o que Deus colocou no coração. E Cristo fez isso. Cristo, como o Senhor já disse esses dias atrás, Cristo pegou ele e se doou para o homem. Muito bem. Deu sangue, deu a vida, e assim por diante, deu o seu corpo, que ele disse: este pão é o meu corpo que será partido por amor de todos nós. Esse cálice é o meu sangue que vai ser derramado. O preço para o vosso resgate, eu dou a minha própria vida, provando que eu saio desta vida e apareço ressuscitado do outro lado. Se Cristo, irmão, olha bem, se Cristo não morresse e nem tivesse ressuscitado, ou se ele morresse e não tivesse ressuscitado, a igreja não tinha vida. Vocês já pensaram nisso? Mas ele morreu justamente para vencer a morte. Quando ele ressuscitou, ele deu vida à igreja. Por quê? Como o Senhor já deu. No mundo
desde a existência do mundo. Todo homem vai à sepultura e dela não sai mais. Teve alguns que Deus o trouxe de novo, como foi o caso de Elias, que apareceu no monte, junto com Jesus Cristo, Elias e Moisés. Teve um outro também, que não provou da morte, que era Enoque. Pronto. Está aí. Agora, por quê? Elias não foi sepultado. Seu corpo não foi colocado na terra. O Senhor o arrebatou em carros e cavaleiros de fogo. Moisés também não foi sepultado. O Senhor o sepultou. E ainda o próprio Deus falou para Josué: Josué, meu servo, Moisés, meu servo, é morto, não está mais na terra, eu o sepultei. Elias, o Senhor levou ele em cavaleiros de fogo. Lá no Monte da Transfiguração, junto com Cristo, apareceu Moisés e apareceu Elias, os dois. E o Cristo, o terceiro. Vamos às colocações dos três. Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber. Elias também, 40 dias sem comer e sem beber. O Cristo também ficou 40 dias sem comer e sem beber. Os três que apareceu lá em cima. Homens e o Cristo, o Filho de Deus, marcados, escolhidos para uma obra diferenciada. Glória ao nome santo do Senhor. Milagres que na Escritura tem, só foi no dia dos três. Os milagres da obra que Deus fez com Moisés, abrindo o mar, no Egito, no deserto, as obras que Deus operou com Moisés, uma dispensação de milagres nos dias de Moisés. Outra dispensação de milagre se deu nos dias de Elias. Os milagres, tanto nos dias de Elias como de Eliseu, foram muitos milagres. Elias com 8 milagres, Eliseu com 16 milagres. Dispensação de milagre no dia de Moisés e no dia de Eliseu. E outra dispensação de milagre foi nos dias de Cristo. É as 3 dispensações de milagre que está na Escritura. E os 3 apareceu lá no monte, e a voz divina de Deus. E os 3, olha aqui que obra, e os 3 conversavam entre si. O que é que Moisés falava? O que é que Elias falava? O que é que o Cristo exortava? Os 3 conversavam entre si. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Não precisa nem, a lei já foi cumprida, os profetas que falou já foi cumprido, está tudo acabado. Agora é a hora da graça, agora é a hora da salvação, que quem trouxe, dizendo Deus, foi o meu Filho Jesus Cristo. Veja, irmão, que obra linda, a obra de Cristo. Irmãos, se Deus ajudasse-nos e pudéssemos ter um pouquinho mais de recurso, tanto de entender como expressar, irmão,
Quem começa a falar de Cristo não acaba nunca. Irmão evangelista, você, irmão, que ensina a palavra e que Deus lhe dá a palavra, na tua boca a palavra nunca cessará. A fonte da vida, que é Cristo, nunca cessará no teu ministério. Falemos, anunciemos, pregamos, e a palavra é ordem hoje. Alguma coisa que Deus dá conselho, mas a palavra é hoje ordem. É ordem, ide! Ide! Vai chamar o povo para ver o culto. Ide, falai, anunciai. E pode dizer com toda certeza, se você crer, você será salvo. Ide. Os irmãos sabem que é quase muitas partes da palavra, mas tem uma parte que expressa bem essa parte assim de uma ordem. E lá no Salmo 133 fala, aquele que vive em união, porque aonde há a benção, onde há união, ali há ordem. Se vivermos unidos, a ordem de benção está aqui entre nós. E esta palavra do 133 de Salmo foi pregada na convenção de 36, e ela, o servo que o Senhor deu a palavra, e ficou isto marcado. Permaneçam em união, que o Senhor nunca se ausentará do meio de nós. Essa palavra foi tão bendita, e é uma ordem tão forte, e é uma ordem expressada com tanto amor, que não dá para desviar dela. E nesta ordem de união e benção, a igreja está aqui até o dia de hoje. Por isso, se tem alguém que tem algum espírito contrário para tirar a ordem, aqui não pode ter desordem. Aqui só pode ter ordem, porque todos querem a benção. Então, Deus seja louvado. Amém. Agora, com uma oração, irmão Laércio, Deus te dá, vem agradecer. Vamos agradecer a Deus. Amém. Glória a Deus. Acho que é a Vila, Laércio. Deus souber. Olha. Não tem microfone. Glória a Teu Jesus. nome, Senhor. Eterno Deus e bom Pai que estás nos céus, novamente nos ajoelhamos aos teus pés, ao término deste santo culto que tu preparastes mais esta noite, ó Deus. Graças te damos pelos hinos que foram entoados ao louvor do teu nome, e muito alegrou os nossos corações. Também, ó Deus, pela oração que foi elevada ao trono da graça, pelos conselhos que tu destes ao teu servo, e finalmente pela tua santa e bendita palavra, que falou da nossa salvação, e que esta salvação tem que ser espalhada por todo este mundo, Pai justo e santo, e quem aceitar
terá a salvação da sua alma. Assim, ó Deus, guarda a tua palavra no nosso coração e enche a nossa boca para falar desta tão grande salvação. Agora te pedimos, despede-nos na tua paz, na tua comunhão, meditando nos teus conselhos. Manda os teus anjos acampar a cada um de nós até a nossa chegada nos nossos lares. Por tudo te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho, que vive para sempre. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus que seja louvado. Amém. Pode deixar. Irmãos, uma irmã me ligou pedindo encarecidamente para cantar o hino 477. Então vamos atender o pedido dessa irmã que ligou e 3 pessoas da família junto. Vamos cantar o hino 477. Alguma coisa dá para atender, outras não, mas o que dá para ser bom, vamos ser bom.
Que a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a sua eterna palavra, permaneça em nosso coração. Amém. Hino de despedida 322, 322. Dois pulsos precedem o início.